Nós vamos ler 4 referências. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo número 6, a partir do verso 8. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Mas o que é isso? É tão pouco. João, capítulo 12, de 1 a 8. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus próprios cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É muito. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É muito. Agora, por favor, vá para Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo da alegria sobre a tua cabeça. Goza a vida com a pessoa que amas. Goza a vida com a pessoa que amas. Amém. E depois a última referência, por favor, abra em Salmo 84, verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a morar nas tendas da impiedade. Vale mais um dia na tua casa do que 1000 dias em outra parte. Amém. Amém. Irmãos, eu sempre me preocupo quando venho pregar e eu peço a Deus que eu possa ser portador de uma mensagem que você possa entender, que você possa praticar. E é claro que na cabeça de um pregador surgem muitas possibilidades. Eu até dizia para o Mateus, essa semana a gente conversava, numa das oportunidades de tomar uma refeição juntos, eu disse, às vezes eu estou andando e vem a mensagem, eu começo a pensar, e às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou fazendo um trabalho, um esporte, e vem as mensagens, e eu preciso ter um papel para anotar. E ele disse, pai, tem recurso hoje, o senhor pode mandar uma mensagem para o senhor mesmo, fica registrado. E às vezes a gente chega no domingo e tem algumas mensagens que passam pela cabeça, e eu pergunto a Deus, o que é que eu devo pregar? É óbvio que existem mensagens que, com a experiência da vida, você sabe que tem uma chance muito maior de tocar, de mover as pessoas. E você sabe que determinada mensagem traz um espírito de operosidade, de capacidade, de desafio, outra de resiliência, mas isso não é importante do ponto de vista da pessoa que vai pregar, porque não vai mudar a sua vida. E aí eu peço a Deus que seja uma mensagem que toque o seu coração. E que você saia daqui dizendo, eu saio com alguma coisa que eu posso praticar e que vai me tornar melhor, mas vai me deixar mais perto daquilo que eu quero ser. E aí eu pensava nisso e Deus começou a tratar comigo. E eu vi uma entrevista do Marcelo Taz, né, ele fazendo uma entrevista a Roberto de Carvalho. Roberto de Carvalho, músico, marido de Rita Lee. Marcelo Taz dirige um programa na Rede Cultura de TV. E num recorte dessa entrevista, o Roberto disse que
todos os dias, ele descia do quarto dele de manhã, e já na escada, ele olhava para baixo, e a Rita já estava ali, assentada, lendo um livro todos os dias. E que ela levantava a cabeça e olhava para ele, e ele dava um sorriso, e começava a dançar na escada, ia descendo na escada, brincando, e chegava perto dela e a abraçava, e eles ficavam abraçados um tempinho, e aí ele saía, ia até o jardim, fazia alguma coisa lá, mexia, punha uma água nas plantas, uma coisa assim, colhia uma, duas flores, trazia e entregava para ela. E quando ele diz isso, ele se emociona e chora muito durante toda a entrevista, mas nesse recorte ele fica muito emocionado. E ele disse, isso acontecia todos os dias. É engraçado porque isso eu ouvi ainda há pouco. E nessa semana, passando ali pela farmácia, conversando com o irmão Wesley, que é uma bênção, eu até recomendo que se você passar por ali, não deixe de entrar e conversar com Wesley, é sempre edificante, é sempre uma bênção, ele é uma bênção. E aí eu dizia para ele, vai chegar um dia lá na frente, que você vai olhar para trás, e vai perceber que as coisas mais importantes da sua vida, o dinheiro não podia comprar. O dinheiro não podia comprar aquilo que você viveu e que foi o mais importante. Olha que interessante. O que está no coração do Roberto não é que a Rita Lee tenha sido talvez uma das maiores cantoras do Brasil no tempo dela. Não é que ela tenha quebrado todo um jeito tradicional de fazer música e ter se tornado a rainha do rock brasileiro, a irreverente. Ele não se alegrou de que eles estivessem numa casa muito cara. Ele não se ateu ao ponto de que havia muito conforto. Mas ele disse, o instante que me marca é que eu olhava para ela. Ela já estava ali, já tinha se levantado, estava lendo um livro todos os dias. Olhava para mim e eu podia dançar para ela. E eu brincava, é um jeito de brincar, eu dançava para ela, e descia e abraçava. E olha que interessante, porque não é mais uma fase da vida em que há um apelo sexual, não é mais uma fase da vida em que você diz, eu preciso de uma pessoa que lute comigo, que caminhe comigo, porque são duas pessoas já chegando à estação de destino da vida, ela mais próxima do que ele. E eles ficavam abraçados um pouquinho, ele saía e tinha o cuidado de trazer uma ou duas flores para ela. Quanto custa isso? Não custa muito, não custa nada. Poderia ser até que não houvesse escada, que não houvesse livro nas mãos dela, que não houvesse uma flor lá no jardim. Haveria o momento que nos marca, que nos constrói, que nos acalma, que nos dá razão para existir e continuar existindo. E aí nós vimos aqui algumas referências. A primeira referência, você que conhece a Bíblia, porque é uma história muito contada, eu mesmo já preguei tantas vezes esse texto. Jesus multiplica pão, né, e peixe. Há uma multidão. E ele pergunta para os discípulos, o que é que vocês têm? E eles dizem nada. E aí chega André e diz, olha, tem um moço aí, um menino, um adolescente, que tem 5 pães e 2 peixinhos secos. Provavelmente esse menino se preparou para caminhar muitos dias. Ele colocou um peixe seco, salgado, ali, um pãozinho, né? E caminhou com Jesus. No final daquela caminhada, ali naquele momento, ele ainda tinha alguma coisa. E aí aquele que dá notícia para Jesus diz, mas o que é isso para tantos? É pouco. É pouco. Mas foi significativo o gesto daquele menino em doar, em dar alguma coisa. A generosidade, o desejo de compartilhar, o poder de Deus que se estabelece sobre a generosidade. Sabe qual é o grande problema dos dias de hoje? É que nós fomos doutrinados religiosamente, e isso é muito triste, porque a religião que nos tem sido ensinada,
Historicamente, é uma religiosidade de números. É uma religiosidade que diz que o seu sucesso está atrelado a grandes números. Não interessa do que seja. Se você diz, eu tenho uma loja, a pessoa pergunta, é grande ou é pequena? Sua loja é grande ou é pequena? Se você diz, eu comprei um carro, a pessoa pergunta, quanto custou? É caro esse carro? É novo o seu carro? É velho o seu carro? Se você diz, eu passei, isso aí eu estou recortando do livro O Pequeno Príncipe, do Exupéry. Se você passa na porta de uma casa e diz para alguém, nossa, eu vi uma casa tão bonita, a pessoa diz para você, uma casa que vale mais ou menos quanto? Se você disser para ela, é uma casa de tijolinho à vista, com janelas brancas, tinha umas flores azuis na janela, na floreira, ela não vai entender, mas se você disser a casa vale uns 2 milhões, ele diz, nossa, essa casa é bonita, ele não viu a casa. Nós acreditamos que um ministério é grande quando tem uma igreja muito cheia. Nós acreditamos que uma igreja tem sucesso quando o dízimo é muito alto. Nós acreditamos que alguém é feliz se mora numa mansão, se tem 2, 3, 4 carros da garagem. Nós entramos na casa das pessoas e nos acostumamos a fazer uma leitura dos móveis. Você quer ver uma coisa interessante? As pessoas constroem os seus jardins na frente, para que os outros vejam. Não constroem jardins atrás para que elas possam desfrutar, para que elas possam ter momentos de recolhimento. Nós perdemos a noção de que o que é essencial o dinheiro não compra. Jesus trouxe isso para nós, porque ao nascer ele não nasceu num palácio. O Rei dos Reis nasceu entre aqueles que precisavam dele. Ele nasceu doando de si. Aliás, o pai já havia doado o próprio filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou seu filho Jesus, para que todo aquele que nele cresce, que dele precisasse, que dele se alimentasse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. É na generosidade, é na doação, é na capacidade de abrir mão do próprio egoísmo. Sabe de uma coisa? Há mais prazer verdadeiro em ter pouco do que ter muito. Porque o ter muito, diz as Escrituras, nos dá trabalho. Quanto mais você tem, mais trabalho você tem. Quanto mais caro é o que você tem, mais medo você tem de perder. Eu já encontrei pessoas que perderam tudo. Já encontrei. Já encontrei gente muito pobre que perdeu o que tinha, você também já viu. E não tem muito tempo. Há pouco tempo atrás nós vimos no Rio Grande do Sul as águas subindo e levando casas de todas as pessoas, e muitas foram as pessoas que disseram, amarguradas pela perda, dizendo, não é a primeira vez e a gente vai fazer tudo de novo, Deus vai abençoar e a gente vai construir de novo. Eu já vi gente perder o barraco e começa tudo de novo. Mas eu já vi gente muito rica perder as coisas, ficar doente e morrer pela dor da perda. A gente se acostumou à ideia de que o luxo é marca de sucesso. Às vezes o luxo é a prisão de quem dele se beneficia. O segundo texto que nós lemos é o contrário do primeiro. O que o primeiro dizia de pouco, no segundo texto, entra uma mulher, Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Jesus está à mesa. Ela traz um perfume muito caro e joga sobre a cabeça de Jesus, aquilo escorre, o perfume exala e enche todo o ambiente, as pessoas sentem o perfume, ela chora, abraça os pés de Jesus, percebe que havia molhado com as suas lágrimas, passa o cabelo ali para limpar, para secar, e aí aquele que tomava conta do dinheiro, aquele que era o tesoureiro do grupo, Judas, diz, que desperdício, é muito, isso é muito caro. E aí ele se pega nesse ato falho e ele diz, porque a gente podia vender e dar para os pobres. Aí João, que o conhecia e que escreve o livro, diz, ele não falou isso porque ele se preocupava com os pobres. Ele era ladrão. Ele metia a mão na bolsa e tirava para ele. Ele queria a oportunidade de pôr a mão naquele dinheiro. Mas é interessante porque também agora julgaram-o muito. Jesus não disse, olha, ela está de parabéns porque ela me deu um perfume muito caro. Olha, vão falar do nome dessa mulher onde o evangelho for pregado porque ela gastou muito dinheiro comigo. Jesus não estava nem aí para o valor daquele perfume, mas para a doação do coração dela, a capacidade dela de doar.
Jesus nunca está interessado se você doa pouco ou doa muito, mas Ele está interessado na sua generosidade, no amor que você tem por Ele, por Deus o Pai, pelo Espírito Santo, pela sua igreja, e que se manifesta na generosidade, na doação. Não importa se você deu apenas 5 pãezinhos secos e 2 peixinhos, ou se você deu um perfume muitíssimo caro, que vale 1 ano de trabalho, isso não importa. O que importa é o momento em que você toma uma decisão, é o momento da experiência que você tem. E aí nós lemos um outro texto, Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que a gente devia ler periodicamente. Numa outra semana, eu acho que foi na semana passada, visitando também o Wesley, eu gosto muito de visitar o Wesley, né? Quando eu tenho que comprar pão, vou comprar pão naquela farmácia que tem, naquela padaria que tem em frente à farmácia, porque aí eu vejo o Wesley. E aí eu sempre passo lá, porque eu saio de lá abençoado. E aí eu dizia para ele, Wesley, lembra disso, Wesley? Eu falei, o Eclesiastes é um livro de um homem que faz um balanço da vida dele. E é um livro até triste. E ele começa dizendo de como ele foi grande, de como ele teve de tudo, de como ele fez e aconteceu e ninguém tinha sido até então maior do que ele em Israel. E aí ele vai comparando experiências. E ele chega no final do livro e vai dizer assim, olha, de tudo, o resumo é, teme a Deus e anda na presença dele, porque ele vai te pedir conta de tudo. E ele diz, busca o Senhor no tempo da tua oportunidade, da tua mocidade, antes que cheguem os dias da velhice, nos quais você vai dizer, eu não tenho alegria mais, porque a velhice pesa sobre mim. Eu não consigo andar sozinho, eu não consigo comer tudo o que eu quero, eu já não vejo de longe direito, já não vejo de perto direito. Fala mais alto, eu não estou ouvindo. Quando alguém te pega e te leva para onde você não quer e te põe lá, e você tem que ficar. Ele diz, antes que cheguem esses dias, descobre a alegria de estar com o Senhor. Porque não dá para medir, isso é interessante, porque ele diz, antes de mim não houve nenhum rei tão glorioso e tão rico como eu. E para a gente acreditar, ele faz um inventário de tudo que ele teve. Ele diz, eu plantei pomares, eu construí açudes para regar os meus pomares, eu comprei servos, eu tive servos nascidos em casa, eu tive festas, eu tive mulheres, eu bebi, eu fiz loucuras preservando a minha sanidade, o meu cuidado. E de tudo eu descobri que isso é cansaço, é vaidade. Irmãos, aí ele vai dizer para nós, no Eclesiastes, volta os olhos aí por favor a palavra, veja o que ele diz, no capítulo 9, no verso 7, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Ele não disse se alegre, se você tiver o manjar mais caro, a comida mais gostosa. Ele vai na comida mais simples. Você sabe como é que faz pão? Eu vou te explicar como é que faz pão. Você só precisa de farinha e água, mais nada. Não, pastor, só tem que ter fermento. Separa um pouquinho de farinha de trigo, põe na água e deixa que ela fermente sozinha. Ela vai azedar e se você cuidar dela direitinho, ela vai virar um fermento natural. Farinha e água. Depois você mistura outra farinha com mais água, pega aquela que você fermentou e mistura. Faz aquilo ali, deixa aquilo ali crescer. Se você tiver um temperinho, um sal, pode colocar, se não tiver, não tem problema. Se tiver um pouquinho de açúcar, coloca que alimenta as bactérias, que vão fazer o fermento, fazer o pão crescer. Mas se não tiver, não tem problema, só farinha e água tá bom. Leva aquilo para o forno, não tem o forno, não tem problema. Faz uma fogueirinha, põe uma chapinha, uma pedra, joga aquela gordura, aquela massa em cima e tampa com o que você tiver, uma vasilhazinha, vai crescer e vai virar pão. Pode ser que não vire o pão mais bonito e mais gostoso, mas será pão. Sabe o que esse homem que teve toda a riqueza diz? Come o teu pão com alegria. Não é o pão que faz a comida ser gostosa. Não é o pão comprado na padaria mais cara, não é o pão que você faz em casa. É a disposição do seu coração. Isso não tem dinheiro que compra. Não tem dinheiro que compra o momento. Ele diz assim, come, bebe o teu vinho, bebe o teu café, bebe o teu chá. Como é que você está acostumado a comer? Com quem você está acostumado a comer?
Hoje, Kenia dizia aqui na escola dominical, que sempre que tinha reunião na casa da mãe dela, quando o pai ainda estava vivo, os irmãos estavam lá e traziam suas namoradas, e ela dizia, vamos fazer uma oração? E fazia a oração e agradecia a Deus pelo momento. E depois, uma dessas namoradas, que nem mais namorada é, né? Se converte, volta e diz para ela, aqueles momentos de oração, antes da refeição, tocaram a minha vida e foram fundamentais para que eu me convertesse, para edificar a minha fé. Irmãos, quanto você tem que pagar para ter um momento de oração para agradecer pelo pão? Para agradecer pela água? Você não vai ser feliz porque você vai ficar rico. Você pode ficar rico e infeliz. Você não vai ser feliz se você morar numa casa de 2 andares com uma cama king size. Bobagem. Você pode até dormir num colchãozinho pequenininho no chão, sem a cama. E vai ser feliz. E às vezes naquela cama cara não vai ser. Não é porque você tem um carro zero, um carro importado, um carro grande. Não é porque a sua empresa é grande, não é porque entra muito dinheiro. A felicidade é uma consciência. É uma percepção. Percepção de que Deus é bom para mim o tempo todo. De que em todo tempo eu estou sendo agraciado. E aí nós fomos para um outro texto. O texto do salmista que diz, um instante na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Como que a gente também tem perdido isso? A gente não tem amado a casa do Senhor. É engraçado, essa semana, nosso vizinho aqui do lado, né, a pessoa querida é vizinho, vizinho tem que ser sempre querido, não importa o que aconteça. É sempre uma pessoa que você tem que amar e orar por ele. Se te ajuda, ora, se não te ajuda, ora. Se te dá dor de cabeça, ora por ele. Se não te dá dor de cabeça, ora por ele. E há uns dias ele chegou para mim com um problema. Ele tem, a casa dele é aqui na parte alta do bairro, na rua de cima. A água de chuva teria que escorrer e sair lá por baixo. Ele não tinha como passar no lote do vizinho, que é o que tem que passar. E aí a Copasa parece que veio e disse para ele que se ele não resolver, tem uma multa. E aí ele chegou para mim e disse, só tem como me ajudar? Passar essa água aí no terreno? Eu falei, que água que é? É água de chuva. Eu falei, pode passar, vamos resolver isso. E aí essa semana nós quebramos o muro, ele fez uma tubulação e trouxe e jogou a boca do tubo exatamente no lugar onde nós colhemos a água de chuva que desce do nosso terreno e que sai na rua. E ele ficou numa felicidade. Resolveu o problema. Mas o que eu achei interessante é que quando ele entrou, eu disse, pode entrar. Ele entrou, passou pela minha garagem, saiu ali na porta da cozinha, ele olhou e disse, isso aqui é grande, né? Irmãos, quantas pessoas chegam e dizem, nossa, que jardim lindo, que igreja linda. Quantos dizem que palavra boa, que estudo bom. Mas por que a maior parte das pessoas que são da comunidade não tem essa percepção? Porque estão enganadas com o mundo. Porque acham que os prazeres de outros lugares vão completar suas vidas. O salmista diz, um dia, na tua presença, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, vale mais do que 1000 em outro lugar, porque naquele momento eu descubro que a comunhão com o Senhor não tem dinheiro que pague. Como é que eu vou pôr preço no momento em que eu sinto o teu Espírito tocando o meu coração? Quando eu sinto o teu Espírito quebrantando a dureza da minha alma? Quando eu sinto o peso dos meus pecados, mas eu percebo a misericórdia do teu amor que me perdoou? Quando eu vejo que o Senhor me tem dado promessa de vida eterna? Quando eu olho para mim e vejo que eu estou envelhecendo? Quando eu posso começar a imaginar que um dia pode ser que eu esteja sentado, doente, lendo um livro, mas alguém vai dançar para mim porque simplesmente me ama, não é porque eu vou ser bonito ou bonita, não é porque eu fiz uma aplicação e fiquei com o rosto assim ou assado, não é porque o meu cabelo é dessa ou daquela cor, não é porque o meu corpo tem curva, não é, é porque a pessoa me ama pela graça de Deus. Quando eu olho e digo, Senhor, o pão que eu como é tão gostoso, é tão bom, porque quem põe o sabor na minha boca é a tua graça.
Ainda que eu comesse no restaurante mais caro, eu não poderia ficar tão feliz como um pão que o Senhor abençoa. Irmãos, eu aprendo isso quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou em comunhão com a igreja. E se alguém disser, mas a igreja não é invenção de Deus, não, ela é de Deus. A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. A igreja é a soma dos ministérios, dos dons, onde nós ministramos uns aos outros, onde Deus toca o meu coração e me ensina e me cura através dos outros. O irmão estava desempregado há tanto tempo. E às vezes que eu tomava um café com ele, na família dele lá, ele reclamava. Tinha feito tantos testes e nada ia para frente. Na idade dele, já não acha emprego. Não acha. E na última campanha, Deus falou ao meu coração para chamá-lo. Eu saí daqui, fui lá na casa dele. Bati lá e falei, olha, nós vamos começar uma campanha e Deus colocou ao meu coração. Ele não mandou te dizer, mas ele falou ao meu coração. Te desafiar a ir lá e fazer a campanha. E depois ele me falou que a esposa falou para ele, olha, o pastor é homem de Deus. Ouve ele. Ele saiu lá da igreja e veio, cara, faz a campanha. E ele veio, irmãos, e fez todos os procedimentos. Saía do lugar, recebia unção no currículo dele, até a última. Aquele pedidozinho que ele havia escrito e colocado foi queimado junto com todos os outros. E aí, há uns dias atrás, eu encontro com ele, ele diz, pastor, eu quero ir à igreja dar o testemunho. Dia 4 de junho, a Stellantis me chamou. Eu já estou trabalhando, estou terminando meu treinamento na linha do Pulse da Fiat. Foi só fazer a campanha. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus usou a igreja, e a igreja somos nós. Usou o pastor para ir lá desafiá-lo. Usou cada pessoa que saiu de casa e veio fazer a campanha. Que esteve aqui, cada um ministrou aos outros. A campanha que Deus coloca no nosso coração não acontece porque o pastor tem poder, mas porque na comunhão dos santos a bênção é derramada. É isso que está escrito na palavra de Deus. É na comunhão que o Senhor derrama a sua bênção. Está escrito isso. Mas por que às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá? Porque os nossos olhos se enganam. Seja pelo muito que a gente aprende a buscar, seja pelo pouco que a gente aprende a desprezar, a gente sofre. Roberto de Carvalho não falou na entrevista de nenhuma das músicas de sucesso da Rita. E foram muitas. Quem gosta de Rita Lee? Levanta a mão, deixa eu ver. Né? Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Mas ele não falou de nenhuma das músicas de sucesso dela. Não falou de como ela era bonita, não falou de como ela era maravilhosa do ponto de vista estético, do seu ativismo. Mas ele chorou de saudade e de amor. Isso não tem preço. Deus quer te dar experiências que o dinheiro não pode comprar. Se abra para o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?